Priscila, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Ciências Naturais da UENF, orientanda do professor doutor Carlos Eduardo de Souza, e o projeto que eu estou apresentando no CONEP 2020 é intitulado como Correlações entre Neurociência e Formação de Professores de Ciência, uma revisão sistemática integrativa de literatura. Mas o que é neurociência? A neurociência é um campo de estudo em grande evidência nos últimos anos, buscando compreender o desenvolvimento e o funcionamento do sistema nervoso, com as suas células especializadas, os neurônios. Nos últimos 20 anos, houve um aumento relativamente expressivo do quantitativo de estudos científicos que abordam as contribuições da neurociência na formação de professores. Esta revisão de literatura tem como objetivo averiguar as contribuições da neurociência para a educação, em específico para o ensino de ciências e as suas relações com a formação de professores. A pesquisa possui abordagem qualitativa, optando-se pela revisão sistemática integrativa de literatura, que consiste em um método de revisão de literatura muito utilizado na área da saúde. Atala e Castro, 1998, indicam 7 passos para a realização de uma revisão sistemática de literatura, que são eles. O primeiro passo é a formulação da pergunta. É ela que direcionará a revisão de literatura. Em seguida, é realizada uma busca nas bases de dados adotadas por meio de termos descritores. Logo após, é feita uma seleção dos estudos de acordo com critérios de inclusão e de exclusão, para que o autor possa realizar uma análise e interpretação dos dados, realizando inferências sobre os estudos que foram inclusos na revisão de literatura. O último passo não é obrigatório, que é a autoavaliação da revisão. Segundo as diretrizes propostas por Atala e Castro, 1998, tem-se a seguinte questão guia. Quais as relações existentes entre neurociência e o ensino de ciências e as possíveis contribuições apontadas por estes estudos à formação de professores? Os termos descritores utilizados foram neuroscience ou neurosciences e ensino de ciências. A busca foi realizada nas bases de dados Scopus, Cielo e Google Acadêmico, utilizando os termos descritores na língua inglesa e também em português. No quadro ao lado, é possível visualizar os critérios de inclusão e de exclusão adotados na revisão de literatura. Como, por exemplo, a inclusão de artigos que abordassem a neurociência, o ensino de ciências e a formação de professores. E também foram selecionados trabalhos que foram publicados entre 2009 a julho de 2020. Desse modo, foram encontrados 377.445 publicações, sendo 30 inclusos na revisão sistemática de literatura. Como resultados parciais obtidos a partir do projeto de pesquisa de doutorado, temos a categorização dos 30 estudos inclusos em 4 categorias de análise, que são a intervenção ou aplicação do conhecimento neurocientífico na educação, estudos de revisão de literatura, relação da neurociência com a formação de professores e as contribuições da neurociência para a educação. A pesquisa revela que aproximadamente 56,7% dos estudos inclusos corresponde a pesquisas que relacionam a aplicação da neurociência na educação e suas contribuições para a formação docente. Apesar da intensificação do número de estudos publicados sobre a neurociência e a educação, no Brasil, esse tipo de pesquisa ainda é bastante incipiente, correspondendo a 0,5% da amostragem total dos estudos encontrados nas bases de dados adotadas. O que indica que é um campo de pesquisa bastante profícuo, principalmente em pesquisas que relacionam a capacitação de professores de ciência com o conhecimento neurocientífico.
Muito obrigada!